dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam. De Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Bom, toda essa primeira meia hora do programa, a gente ficou no Rio de Janeiro, trazendo todas as informações do que aconteceu ontem e que ainda acontece hoje, né? As entrevistas coletivas, as explicações, etc. E agora voltamos aqui com você, queremos saber as suas primeiras avaliações, Miriam. Desde ontem eu estou acompanhando esse assunto e ouvindo pessoas, né? Quando o governador falou ontem a primeira vez que ele responsabilizou o governo federal, fui ouvir o governo federal, enfim, ouvi os especialistas. A minha convicção, formando a opinião depois de ouvir das pessoas, é que é uma tragédia. Isso é uma tragédia, isso é uma operação desastrosa. E por que desastrosa? Porque, claro, uma operação policial que tenha esse resultado, 130 mortos, a gente está contando ainda os mortos, né? O Rio ainda está contando os mortos, mas é 130. O governador fala de 58, mas o número é esse. E a gente viu as cenas da população colocando os corpos na Praça São Lucas, lá na Penha. O que mostra o seguinte: o governador, desde ontem, ele está politizando o assunto e dizendo que não vai politizar, e dizendo que quem politiza são os outros. Ele politiza desde o começo. Hoje, por exemplo, ele fez uma reunião, convocou uma reunião online com os governadores de direita, em vez de ser com os governadores em geral, né? Ele disse que em nenhum momento se falou nessa reunião com os governadores sobre a PEC da segurança. Ora, a PEC da segurança é a proposta que o governo federal fez para que haja cooperação entre os entes federados, com o governo federal, para combater conjuntamente o crime. Só há uma forma, Sardenberg, de o país vencer essa guerra. É cooperação entre os entes federados. Exato. Né? Entre o governo federal, e os governos federais, né? Porque, por exemplo... Tem que ter total cooperação. Mas o governo federal, de sua parte, ele fez uma proposta de criar um sistema único de segurança pública, uma proposta que vem, na verdade, desde o governo Temer. Foi apresentado agora, o SUSP. Nesse SUSP tem as maneiras pelas quais se dá essa cooperação, né? Institucionaliza a cooperação. Mas, desde o começo, o governador Cláudio Castro se colocou contra a proposta, dizendo que tirava a autonomia dele. Hoje ele se coloca assim: eu estou aqui combatendo o crime sozinho, o governo federal não me ajuda. Esse tem sido o discurso dele ao longo das últimas 24 horas. Mas acontece que ele foi contra essa proposta e ele entra em contradição o tempo todo, porque ele disse que pediu, depois disse que não pediu, depois disse que pediu só blindado, mas o blindado ele pediu em janeiro. Eu já expliquei isso hoje de manhã, que eu fui olhar em detalhes o documento da AGU e falar com o Ministério da Defesa. Ele fez o pedido em janeiro de blindados, mas uma proposta muito informal, assim: me dê aí uns blindados, uns soldados para operar os blindados e uns mecânicos. E não pode ser assim, não é dessa forma que funciona, né? Tem que ser através de uma operação GLO ou de uma cooperação específica, né? O governo federal, por sua vez, ele apresentou recentemente uma proposta de um projeto de lei para se acrescentar, né, a essa PEC, um projeto de lei antifacção. Porque nós estamos diante de um crime diferente, que é um crime das facções criminosas que se apropriam de parte do território. Então, esse projeto de lei antifacção tem, inclusive, aumento de pena para quem exerce esse crime de controlar o território. E não saiu ainda do próprio governo. O ministro da Justiça anuncia, mas está lá na AGU e na Casa Civil.
Então, todo mundo tem o que fazer para que isso seja enfrentado. Mas nós estamos diante de uma grande tragédia. De uma grande tragédia. E Miriam, tem uma questão até que eu queria destacar, né? Pegando esse ponto que você trouxe, que nós estamos diante de uma grande tragédia. Agora há pouco começou uma entrevista coletiva com diferentes autoridades do Rio de Janeiro, inclusive o secretário de Segurança Pública, Vitor dos Santos, que abriu essa coletiva. E aí ele disse uma frase que deixa bem claro o quanto um número assombroso desses de mortes ainda é banalizado. Que ele disse que a letalidade era previsível, mas não era desejável. Quer dizer, já se conta com uma estimativa, com uma previsão de um número de mortes como esse numa operação que acontece numa cidade como o Rio de Janeiro. Pois é, e o governador disse que vítimas só tem 4, os policiais. Né? E ele não disse quem são as pessoas que morreram. São suspeitos? São criminosos? São vítimas colaterais dessa guerra? Eles não estão identificados. E... dados ainda não existem, Miriam. Hein? Esses dados ainda não foram obtidos. E por isso mesmo é problemático dizer que só existem 4 vítimas, né? Exatamente, Cássia, é isso. É difícil dizer isso, exatamente porque não sabemos quem morreu. Né? Então, mas de qualquer maneira, a ordem do Supremo Tribunal Federal para o governo do Rio de Janeiro, dada em abril, quando foi feito aquele voto único na DPF 635, a ordem é reduzir a letalidade. Isso, e nós temos agora a maior letalidade da história. Tá certo. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. A gente continua acompanhando, você também, qualquer novidade, qualquer outro ponto a abordar, você entre em contato, Miriam, por favor. Tá bom, vamos ficar aqui. Obrigada, Miriam. Até mais. Um abraço.